Olá, hoje eu tenho uma pergunta bastante séria. É a seguinte: Deus sabia que o ser humano iria pecar? Sim ou não? Uau! Vem comigo, vamos analisar isso de perto. Olá, eu sou o William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 30º vídeo, né? Aqui em Gênesis 2, de 15 a 17, passo a ler o texto que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Você deve estar lembrado que no vídeo passado nós comentamos por que Deus colocou as árvores da vida e do conhecimento do bem e do mal ali no Jardim do Éden. Você dá uma passadinha lá, mas resumidamente eu vou dizer: a árvore da vida é para que o homem pudesse continuar tendo o rejuvenescimento sempre do seu corpo, mantendo-se sempre na mesma condição e sem a morte. Essa era a árvore que lhe prolongaria o tempo de vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore que visava provocar no ser humano uma escolha. Ele precisaria escolher. Lembre-se que eu citei João 8,44, João 8,44, onde Jesus disse que o diabo não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Agora, mas foi criado na verdade, e o anjo escolheu não permanecer na verdade. O ser humano foi criado na verdade, precisaria escolher agora continuar bom. Olha só a coragem de Deus, né? Então Deus fez o homem e o homem agora precisaria escolher entre continuar amigo dele ou não. Então, aquela árvore tinha esse intuito. Maiores comentários e melhores entendimentos no vídeo passado sobre essas duas árvores, ok? Mas vamos seguir para frente aqui. Deus sabia que o homem pecaria? É claro que essa pergunta, assim, me perturbou por muito tempo. E eu tive ajuda de algumas pessoas. Quero mencionar aqui um amigo mesmo, que já está em Cristo. Ele foi meu chefe na contabilidade. Ele disse para mim, e ele era contador, ele disse para mim assim, uma vez: Deus sabia que o homem podia pecar. Eu pensei naquilo, achei aquela ideia bacana, né? Deus sabia que o homem podia pecar. Mas aí eu puxei, né? Apocalipse 13:8, dizendo que o cordeiro já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. Já estava separado para aquilo. E ele, como contador, me deu uma outra chave de braço e disse assim: não, é porque Deus fez uma conta calção. Na linguagem contábil, um fundo de reserva. Se algum problema na empresa acontecer, eu tenho uma conta calção. E eu disse: legal. Tive um outro professor, um outro amigo, já falecido também, ele disse que Deus soube se quis saber. Deus não é obrigado, porque onisciência não é obrigação de saber, é saber sempre quando se quer. E se Deus quis saber sobre
ficava pensando naquilo, faz sentido, né, tal. Mas depois eu fui vendo outros textos da Bíblia, gente, não dá, né? Primeiro que Deus não é pego de surpresa, não é mesmo, nada surpreende Deus, de formas que eu, olhando tantos outros textos da Bíblia, muitos de Apocalipse, do livro de Salmos 139, há muitos textos que nos falam dessa sabedoria infinita de Deus, do conhecimento de Deus antes das coisas acontecerem, livro do profeta Isaías, tudo mais, né? Então, não tenho problema nenhum com essa questão. Deus sabia que o homem que ia pecar. Deus sabia que o homem ia pecar. Mas por que fez então, né? Por que fez então? Fez porque, na condição que ele tem de antever o final das coisas, ele viu que valeria a pena. Na administração, na conta dele, na economia de Deus, valeria a pena criar o ser humano, mesmo sabendo que ele seria o maior afetado, o maior implicado nessa tentativa de resgatar o pecador. Então, Deus não fugiu dessa questão. Ele fez o projeto todo, viu o que aconteceria e entendeu e quis fazer. Ponto. Então, está respondida uma primeira questão. Mas existe uma segunda questão aqui que tem outras implicações também muito severas, que é a seguinte, Deus queria que o homem pecasse? Deus queria que o homem pecasse? Ele sabia, mas ele queria? Então, eu me lembro que algum tempo atrás, conversando com um amigo, indo de Guapimirim para o Rio de Janeiro, eu estava no carona do carro e conversando, e o assunto caiu nessa questão da predestinação, porque esse meu amigo é predestinacionista e acredita na predestinação, e eu não sei por que esse assunto entrou, mas enfim, entrou quando eu estava nele, e eu cheio de dedo, porque é amigo e tal, e aí eu disse assim, fulano, eu quero resolver essa questão com duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte, e aí eu peguei esse texto aqui, não li o texto por enquanto, mas fiz a pergunta a ele, Deus queria que o homem pecasse? Ele disse, Deus sabia que o homem ia pecar. Não foi isso que eu perguntei. Perguntei se Deus queria que o homem pecasse. Não se ele sabia que o homem ia pecar. Deus queria. Aí ele ficou titubeando, rodou para lá, eu disse assim, então tá bom, você está com dificuldade de responder, deixa eu dizer para você, Deus não queria que o homem pecasse. E aí ele lançou a pergunta para mim, como é que você sabe disso? Eu disse, por causa de Gênesis 2, 15 a 17, onde a Bíblia diz, e ordenou o Senhor ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus ordenou, Deus deu ordem, a não ser que você acredite que Deus estava fazendo um teatrinho, estava falando para não comer, mas Deus queria que comesse. Aí ele disse, eu acho que Deus estava fazendo um teatrinho, disse ele. Você está falando sério? Sim, porque Deus queria que o homem pecasse. Você só não disse como, né? Eu disse para você que Deus não queria. Tá bom. Fiz a segunda pergunta a ele, sobre essa questão da predestinação, e assim, Jesus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem cresce fosse salvo, seria salvo. Batizado seria salvo. Quem não cresce seria condenado. Jesus ia oferecer alguma coisa ao homem que não pudesse o homem pegar? Qual o sentido disso? Me faz lembrar até dos campos nazistas, onde vários líderes nazistas comiam, faziam banquetes, ofereciam aos prisioneiros, dizendo, pega aqui. Mas os caras estavam atrás da grade, como é que podia pegar? Aí esse meu amigo disse assim, mas essa imagem é boa.
Deus estava oferecendo uma coisa que o homem não podia pegar. Com essas duas perguntas eu disse assim, então vamos fazer o seguinte, como está o seu time de futebol? E mudamos de assunto. Porque ele criou um Deus que, a meu ver, não existe. Não é o Deus da Bíblia. Deus não queria que o homem pecasse. Como é que eu sei disso? Porque está escrito aqui, no verso 16. Assim como Deus quer que todos sejam salvos, mas sabe que nem todos serão salvos. A presciência de Deus não tem nada a ver, não se contradiz à vontade de Deus, não cria um paradoxo. Deus quer que todos sejam salvos, 1 Timóteo 2,4, mas Deus sabe que nem todos serão salvos. Deus não queria que o homem pecasse, mas viu que o homem ia pecar. Então eu quero dizer para você o seguinte, Deus sabia que o homem ia pecar, Deus não queria que o homem pecasse. Deus quer sempre criou o homem para louvor da sua glória. Mas essa é uma outra questão que vai ficar mais para frente. Então, aqui nós vamos ficar. Deus queria que o homem pecasse? Não, não queria. Por que então criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Para que o homem pudesse escolher, Deus colocou na mão do ser humano escolher se ele continuaria fiel a Deus ou não. É isso. Se você gostou, dê uma curtida, compartilhe esse vídeo, comente, faça pergunta, faça um comentário aí, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Até já.